Capítulo 4. A história tenebrosa das narrativas como versões oficiais são construídas e mantidas. A primeira vítima da guerra é sempre a verdade. Hiram Johnson, senador americano, 1918. Uma morte é uma tragédia. 1 milhão de mortes é uma estatística. Atribuído a Stalin. Introdução. História como laboratório de análise narrativa. A análise histórica oferece um laboratório único para compreender como narrativas operam em escala social. Eventos do passado permitem examinar tanto as narrativas contemporâneas quanto suas consequências reais, proporcionando distância temporal necessária para análise crítica. Nota metodológica importante. Os eventos históricos apresentados neste capítulo são documentados através de múltiplas fontes acadêmicas independentes. Não são incluídos para provocar reações emocionais, mas para demonstrar empiricamente como o controle narrativo pode ter consequências materiais devastadoras. A história não constitui entretenimento, mas evidência. Se preferir acreditar que tais eventos não podem se repetir, este capítulo pode não ser adequado. Se busca compreender mecanismos através dos quais narrativas podem se transformar em sistemas de controle com consequências letais, continue lendo. Estudo de caso 1. O Holodomor ucraniano, 1932 a 1933. Contexto histórico e narrativa oficial. Durante 1932 a 1933, o governo soviético implementou políticas de coletivização agrícola que resultaram em fome massiva na Ucrânia. A narrativa oficial apresentava os eventos como consequência inevitável de colheitas ruins combinadas com resistência de kulaks, camponeses, proprietários, às reformas socialistas. Walter Duranty, correspondente do New York Times em Moscou, reportou: não há fome ou morte por fome, apenas malnutrição generalizada devido a dificuldades na transição para a agricultura coletiva. Por esta cobertura, Duranty recebeu o Prêmio Pulitzer em 1932. Documentação histórica posterior. Pesquisas acadêmicas posteriores, baseadas em arquivos soviéticos desclassificados e testemunhos, documentaram: mortalidade. Entre 3,5 e 7 milhões de ucranianos morreram por fome artificial. Medidas deliberadas. Confisco sistemático de reservas alimentares, bloqueio de fronteiras impedindo migração, proibição de mendicância urbana, exportações continuadas. Governo soviético continuou vendendo grãos ucranianos no mercado internacional durante o pico da fome. Caráter punitivo. Execução de indivíduos encontrados escondendo alimentos. Conclusão acadêmica contemporânea. Os eventos constituem genocídio por fome, genocídio artificial, não consequência de fatores naturais. Análise dos mecanismos narrativos. Por que a comunidade internacional não interveio efetivamente? 1. Negação oficial sistemática. Autoridades soviéticas negaram consistentemente a existência de fome. 2. Cumplicidade jornalística. Correspondentes ocidentais reproduziram versões oficiais sem verificação independente. 3. Interesses geopolíticos. Governos ocidentais priorizaram relações diplomáticas com o URSS contra a ameaça nazista emergente. 4. Dificuldades de verificação. Regime fechado dificultava acesso independente a informações. Resultado: milhões pereceram enquanto jornais ocidentais reportavam sucessos da coletivização socialista. O padrão Holodomor, modelo operacional. Essa dinâmica estabeleceu um padrão que se repetiria sistematicamente. 1. Políticas causam sofrimento massivo. 2. Autoridades negam ou minimizam eventos. 3. Mídia internacional aceita ou reproduz versões oficiais. 4.
Opinião pública internacional permanece desinformada. 5. Vítimas perecem sem testemunho efetivo. O Holodomor não constitui anomalia histórica, mas protótipo operacional replicado em contextos diversos. Estudo de caso 2. A Grande Fome Chinesa, 1958 a 1962. A narrativa do Grande Salto Adiante, Mao Tse-tung, promoveu campanha denominada Grande Salto Adiante, prometendo que China superaria a Inglaterra em produção de aço em 15 anos, transformaria camponeses em operários industriais e saltaria diretamente para comunismo desenvolvido. Propaganda oficial da época, colheitas recordes, revolução na produção doméstica de aço, entusiasmo popular sem precedentes, slogan emblemático, 3 anos de trabalho árduo, 1000 anos de felicidade. Documentação histórica. O maior desastre humanitário do século XX. Pesquisas acadêmicas baseadas em arquivos chineses e demografia histórica documentam. Mortalidade. Aproximadamente 45 milhões de mortes por fome entre 1958 a 1962. Causas sistêmicas. Camponeses forçados a produzir aço inútil em fornos domésticos, abandono da agricultura por fantasias industriais, relatórios falsos inflando números de produção. Continuidade das exportações. Governo continuou exportando alimentos durante pico da fome. Supressão da dissidência. Críticas às políticas foram classificadas como sabotagem contra-revolucionária. A cascata da mentira institucional. O sistema produziu dinâmica autorreforçante de desinformação. Nível local. Aldeias. Líderes locais relatam colheitas imaginárias para evitar punição por sabotagem. Nível regional. E condados. Líderes regionais inflam números para impressionar superiores hierárquicos. Nível provincial. Governadores competem através de estatísticas progressivamente impossíveis. Nível central, Pequim. Liderança nacional baseia políticas em dados completamente desconectados da realidade. Resultado: Mao genuinamente acreditava em estatísticas fabricadas por sua própria burocracia e aumentava cotas de exportação enquanto população morria de fome. Lições sistêmicas. Este caso demonstra como estruturas hierárquicas podem produzir desinformação sistêmica mesmo sem conspiração centralizada. Cada nível hierárquico possui incentivos para distorcer informação, criando cascata de mentiras que culmina em políticas baseadas em dados completamente fictícios. Estudo de caso 3. Os campos de morte cambojanos, 1975 a 1979. A narrativa dos Khmers Vermelhos, Pol Pot e o Khmer Rouge prometeram transformar Camboja numa utopia agrária socialista, eliminando influências urbanas corruptas e criando sociedade igualitária baseada no trabalho rural. Propaganda internacional, movimento de libertação nacional anti-imperialista que promoveria justiça social e independência nacional. A realidade. Campos de morte. Documentação histórica estabelece. Mortalidade. Aproximadamente 2 milhões de mortos, 25% da população cambojana, entre 1975 a 1979. Método: reeducação através de trabalho forçado, execução de elementos indesejáveis, intelectuais, pessoas que usavam óculos, falavam línguas estrangeiras. Objetivo: retornar Camboja ao ano zero, eliminando qualquer vestígio de civilização moderna. Cumplicidade internacional. Aspectos notáveis da resposta internacional. Reconhecimento diplomático. Durante anos após queda do regime, Khmer Rouge manteve assento na ONU como governo legítimo do Camboja. Apoio geopolítico. Estados Unidos e China
Apoiaram Khmer Rouge diplomaticamente como contrapeso à influência vietnamita, soviética. Silêncio midiático. Cobertura jornalística internacional foi limitada durante os eventos análise narrativa. Este caso demonstra como considerações geopolíticas podem influenciar construção de narrativas internacionais. Regimes com políticas domésticas devastadoras podem manter legitimidade internacional quando servem interesses geopolíticos de potências globais. Padrões transversais. Anatomia do controle narrativo. Elementos comuns. Identificados. 1. Negação oficial, sistemática. Autoridades negam consistentemente realidade de eventos em curso. Criação de versões alternativas que minimizam ou reinterpretam eventos. Punição de testemunhas ou fontes independentes. 2. Cumplicidade ou captura midiática. Jornalistas reproduzem versões oficiais sem verificação crítica. Acesso à informação controlado através de credenciamento oficial. Autocensura, motivada por interesses comerciais ou ideológicos. 3. Interesses geopolíticos. Sobrepondo direitos humanos, considerações diplomáticas prioritárias sobre documentação de atrocidades, apoio a regimes problemáticos quando servem interesses estratégicos, seletividade na aplicação de padrões internacionais. 4. Dificuldades de verificação independente. Regimes fechados dificultam acesso de observadores independentes. Controle de comunicações impede testemunho direto. Distância geográfica e cultural facilita desinformação. Implicações contemporâneas. Estes padrões não são exclusivamente históricos, constituem dinâmicas estruturais que podem se manifestar em qualquer contexto onde informação é controlada centralmente, verificação independente é dificultada, interesses poderosos beneficiam-se de versões específicas dos eventos. Consequências da desinformação afetam populações sem voz política. Bitcoin, como antídoto histórico. Características antinarrativas, aplicadas à história. Bitcoin oferece propriedades que poderiam dificultar repetição destes padrões. 1. Registro histórico imutável. Blockchain constitui registro histórico que não pode ser revisado retroativamente. Transações e eventos ficam permanentemente documentados. Impossibilidade de reescrever história economicamente. Segundo, verificação independente. Qualquer pessoa pode auditar registros sem depender de autoridades. Não é necessário acreditar em versões oficiais. Pode-se verificar diretamente. Descentralização impede controle unilateral da informação. 3. Resistência à censura. Sistema continua operando independentemente de aprovação governamental. Indivíduos mantêm capacidade de ação econômica mesmo sob regimes repressivos. Informação sobre estado econômico real permanece acessível. Aplicação prática, prevenção de futuras atrocidades, sistema monetário transparente e descentralizado poderia dificultar ocultação de transferências massivas de recursos durante crises, permitir documentação independente de políticas econômicas destrutivas, facilitar assistência internacional direta a populações afetadas, criar registro histórico incontestável de políticas e suas consequências. Aplicações práticas, desenvolvendo consciência histórica, exercícios de análise crítica. 1. Análise de fontes contemporâneas. Compare cobertura jornalística contemporânea destes eventos com documentação histórica posterior. Que padrões você identifica entre narrativas oficiais e realidades documentadas? 2. Identificação de interesses. Para cada caso estudado, identifique quem se beneficiava da manutenção das narrativas oficiais. Como estes benefícios influenciaram a persistência da desinformação? Terceira aplicação contemporânea.
Examine eventos atuais usando os padrões identificados. Que elementos contemporâneos ecoam as dinâmicas históricas analisadas? Quarta, verificação independente. Pratique busca de fontes primárias e documentação independente sobre eventos contemporâneos. Que diferenças você encontra entre narrativas oficiais e evidências verificáveis? Reflexões complementares. A importância dos arquivos. Reflexão histórica. A maioria destes eventos só foi completamente compreendida décadas depois, quando arquivos foram abertos e testemunhas puderam falar livremente. Que eventos contemporâneos podem estar sendo mal compreendidos devido a limitações similares de acesso à informação? O papel dos historiadores independentes para a investigação. Pesquise como historiadores independentes documentaram estes eventos contra narrativas oficiais. Que características tornam certas fontes mais confiáveis que outras? Demografia como evidência análise quantitativa. Todos estes casos foram eventualmente comprovados através de evidências demográficas, registros de população que não puderam ser falsificados. Que tipos de evidência quantitativa são mais difíceis de manipular? Tecnologia e transparência histórica. Aplicação tecnológica. Como tecnologias contemporâneas, blockchain, comunicação descentralizada, verificação criptográfica, poderiam prevenir repetição destes padrões? Que limitações estas tecnologias ainda possuem? Conclusão. História como advertência e ferramenta. A análise histórica revela que controle narrativo não constitui fenômeno abstrato ou teórico, possui consequências materiais mensuráveis em escala de milhões de vidas humanas. Os padrões identificados não são específicos de ideologias ou sistemas políticos particulares, mas dinâmicas estruturais que emergem sempre que verificação independente é dificultada e interesses poderosos beneficiam-se do controle informacional. A pergunta relevante não é se tais eventos podem se repetir. É como desenvolver sistemas e competências que tornem sua repetição mais difícil. A história serve simultaneamente como advertência sobre perigos do controle narrativo e como laboratório para desenvolver ferramentas de resistência. Bitcoin e outras tecnologias descentralizadas representam tentativas de construir infraestruturas mais resistentes à manipulação histórica. Se ao concluir este capítulo você considera que tais eventos pertencem ao passado e não podem se repetir, talvez seja apropriado questionar que bases sustentam esta convicção. Se desenvolveu maior ceticismo sobre narrativas oficiais e maior valorização de verificação independente, você está desenvolvendo exatamente a consciência crítica que estes eventos históricos nos ensinam.